Bendito o nome santo do Senhor, rendo graças a Deus que na idade dos 12 anos de idade, o Senhor me chamou nas águas do santo batismo. Um menino que queria ficar gritando gol, começou a gritar glória e começou a dizer que Deus é bom e verdadeiro. Rendo graças a Deus por muitas obras, sentado aqui no banco. Esse aqui é uma obra que faz tempo que eu não conto dentro da igreja. Rendo graças a Deus que na escola, bendito o nome santo do Senhor, na escola, o meu material é o lápis, a caneta, a borracha, um caderno, e todo dia quando eu chego na sala de aula, independente de tudo, eu tiro a minha Bíblia e coloco de canto. E nos momentos que tem aula vaga, alguma coisa do tipo, eu pego e começo a ler a Bíblia ali, começo a ler eu mesmo, e vou buscando o Senhor ali na sala, ficando em comunhão, tendo graças a Deus que num determinado dia, uma professora olhou para mim e começou a conversar com a sala, e ela conversava com a sala e ela dizia para a sala: olha, o que vocês querem ser quando vocês crescerem? E eu relatava: olha, eu quero ser isso, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro. Eu comecei a relatar para aquela professora qual era a minha profissão dos sonhos, mas eu disse para ela que antes de eu querer ser qualquer coisa, eu só queria ser verdadeiro homem de Deus na terra. E quando eu falei aquilo, aquela sala começou a me observar e eu comecei a falar: olha, porque se eu for homem de Deus, eu tenho a certeza viva que eu serei o moço mais feliz de toda a terra, serei mais feliz que vocês. E daqui a pouco o menino, a sua voz, olhou para mim e disse para mim: olha, como que você vai ser o moço mais feliz se você não faz as coisas que a gente faz? Eu olhei para ele e disse para ele: olha, moço, eu vou te dizer uma coisa, quando eu estou provado, eu entro dentro da casa do meu Deus e Deus começa a falar comigo, e Ele começa a visitar a minha alma, aquele choro que era o choro da tristeza, começa a ser um choro de alegria, de uma presença, e que eu não consigo decifrar com palavras humanas. E naquele momento, aquele menino, ele começou a me olhar, e ele me olhava, e aquela sala começou a se reunir em volta de mim, mas eu já estava tomado por uma glória do céu, a virtude já envolvia a minha alma. Mas só que daqui a pouco bateu o sinal do intervalo, todo mundo foi para o intervalo, mas ficou um menino do meu lado, ele pegou a tua cadeira, colocou do meu lado e disse: olha, agora eu preciso que você abra a Bíblia e fala uma palavra de Deus para mim. Naquele momento, a confesso para a irmandade e para a mocidade que a carnalidade me pegou, e ali eu fiquei: meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? Mas ali comecei a clamar o sangue do Senhor e falei: oi, como é que é? Fala de novo para mim. Ele começou a dizer: olha, você não é besta e você sabe o que eu estou querendo te dizer. E daqui a pouco eu não precisei abrir a Bíblia e disse para ele: olha, a visão que Deus me dá, eu não vou nem abrir a Bíblia, eu só vou soltar a visão dentro dessa sala. E daqui a pouco ele disse: olha, pode soltar que eu acredito. E o céu começava a pregar para ele dessa forma: olha, moço, você era o menino mais feliz do mundo como eu, você tocava, você falava desse Jesus que visitava a tua alma nos seus momentos de tristeza. Olha, moço, você tinha algo sobre a tua cabeça que era um mistério celestial. Ele começava a chorar dentro daquela sala de aula, que ele estava do outro lado, não entendia nada, mas daqui a pouco ele disse: olha, tá bom, tudo que você está falando, pode parar de falar por aí, porque eu vou te dizer uma coisa, eu também era de uma determinada denominação, e quando eu entrava aprovado, e quando eu entrava triste, quando eu achava que a minha vida já não tinha mais esperança, aquele choro que te toma quando você está triste, me tomava lá, e a alegria ela começava a me visitar de uma forma. Olha, menino, eu vou te dizer também: olha, eu também toco igual você, eu também falo de um Deus igual você, mas só que faz 6 meses que eu não volto, eu não vou para a igreja, mas hoje eu vou para a igreja. Pedro, você acredita que eu vou para a igreja? Eu falei: eu acredito. E daqui a pouco ele passou o tempo, passou um dia, outro dia ele veio batendo para mim: Pedro, eu preciso te falar uma coisa. Eu fui para a igreja angustiado, eu fui para a igreja triste no outro dia, mas o Senhor veio e me visitou e eu estou firme até o dia de hoje. Rendo graças a Deus por muitas obras, muitos milagres. Ainda faltando um tempo para mim ser auxiliar de jovens, surgiu a necessidade ali para ser auxiliar de jovens. E ali, bendito é o nome santo do Senhor. Meu papai ainda não tinha ministério naquela época, bendito é o nome santo do Senhor. E ali eu peguei, bendito é o nome santo do Senhor, e sempre fui muito amigo de todos os moços, de todas as moças e das crianças. Eu amo criança, mas bendito é o nome santo do Senhor. E ali passou, e de repente começou a sair um boato, algum bochicho, me dizendo que eu queria ser auxiliar de jovem. E eu confesso para a irmandade, e eu comecei a ficar meio balanceado, com medo de me frustrar, de não ser eu. Mas só que de uma determinada noite, bendito é o nome santo do Senhor, eu orei para o Senhor e falei: Senhor, pelo amor do teu nome, Senhor, eu quero saber se vai ser eu ou se não vai ser eu. Eu vou dormir ali
repousei num sono muito gostoso. Eu só me lembro que eu estava dentro, bendito nome santo do Senhor, de uma sala de aula dentro daquele sonho. E quando eu estava dentro daquela sala de aula, bendito nome santo do Senhor, de repente entrou um professor muito grande, de uma expressão de que eu não conseguia ver o teu rosto, vestido das vestes brancas, bendito nome santo do Senhor. Ele pegava o teu material, ele pegava o teu estojo, e quando ele pegava, ele colocava em cima da mesa. E ele começava a dizer: olha, bendito nome santo do Senhor, eu vou passar para vocês todas as notas em que vocês tiraram no bimestre, bendito nome santo do Senhor. Ele pegou e aconteceu, aquele professor começou a escrever na lousa: matemática, nota 5, português, nota 8, história, nota 9, ele ia declarando aquelas notas, porém, em um determinado momento, ele disse, pegou o seu material, o seu apagador, saiu da lousa e disse: olha, eu cansei de dizer para vocês quais são as notas que vocês tirou, mas eu vou dizer para vocês algo que vai tocar o coração de vocês e vocês vão ganhar uma nota celestial. E daqui a pouco aquele professor, ele começou a dizer: olha, você sabia que Jesus Cristo é a vida? Você sabia que Jesus Cristo é a verdadeira felicidade? Você sabia que Jesus Cristo, ele, quando ele desce, ele visita a tua alma e você começa a saltar de alegria, a tristeza salta de alegria. E quando eu comecei a olhar para o lado para resumir bastante, daqui a pouco aquele professor ia falando umas palavras muito bonitas e envolventes. E quando eu comecei a olhar as moças, os moços estavam todos falando linguagem. E aquele professor pegou seu apagador e já não tinha mais matemática, nota 5, já não tinha história, nota 8, português, nota 9, não tinha mais nada disso. Aquele professor começou a apagar aquela que ele tinha escrito, escreveu: quem dá glória é nota 1000, quem dá glória é nota 1000. E aí o tempo passou, e o Pedro ficou com aquilo na cabeça. O Pedro foi levantado para auxiliar, mas sempre eu tenho o prazer, o desejo de estar na oração, de ver milagre, e o Senhor passou ao nosso meio. Em um determinado dia, o Gabriel, um amigo meu, me ligou: Pedro, paz Deus, amém, vamos congregar numa determinada localidade. Eu disse para o Gabriel: vamos, porém eu não tenho dinheiro para colocar gasolina, eu estou provado, eu não tenho dinheiro para mim. Ele falou assim: pede para o teu pai, que o teu pai vai te dar uma quantia. Eu lembro, graças a Deus, que aí pegamos, fomos congregar, meu pai me deu um certo valor, colocamos ali naquele carro, mas eu lembro que era uma quantia muito pouca, além do que nós íamos rodar. E colocamos um culto top, um culto em que a presença de Deus se manifestou no nosso meio. Bendito o nome santo do Senhor. Mas ali chegamos no final, o Gabriel começou a olhar para um, para outro e disse assim: ó, você eu levo em casa, você eu levo em casa, você eu levo em casa. Eu comecei a olhar para o Gabriel e dizer: Gabriel, como você vai levar esse povo em casa, sendo que não tem gasolina no carro? O Gabriel disse para mim assim: olha, Pedro, fica na comunhão que o Senhor vai fazer um milagre. E daqui a pouco nós deixamos o primeiro, deixamos o segundo, deixamos o terceiro, e chegamos numa determinada rodovia, na rua muito escura. O Gabriel olhou para mim e disse assim: agora você fica na comunhão e olha para esse ponteiro. E quando eu olhei para o ponteiro, ele disse: olha, Pedro, agora fica na comunhão que o Senhor vai fazer um milagre. Eu olhei para o Gabriel e disse: Gabriel, como que o Senhor vai fazer um milagre? Eu me recordei de um sonho que eu tive, em que eu estava dentro de uma sala de aula, e que quem dava glória na terra alcançava uma nota no céu. E daqui a pouco eu comecei: Gabriel, eu vou fazer o que eu aprendi no sonho, eu vou começar a dar glória, dar glória, dar glória. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer um milagre. O Gabriel começou: glória, glória. O Pedro dava glória de um lado e o Gabriel dava glória do outro. Porém, em um determinado momento, o Gabriel olhou para mim e disse para mim: agora, olha, a virtude já está nos envolvendo, mas eu vou cantar o hino e você canta comigo. E nós começamos a cantar o hino 69, que anuncia: em volta de Jesus se achava a multidão, e aonde tinha multidão tinha milagre, tinha prodígio, tinha ensinamento e também tinha maravilha. E daqui a pouco ele disse: Pedro, olha, agora olha para o ponteiro, e começa a conversar com o ponteiro. E eu comecei a dizer: olha, ponteiro, eu preciso chegar na minha casa, eu acredito que o meu Deus vai, bendito é o nome santo do Senhor, que o meu Deus vai multiplicar essa gasolina. E o Gabriel começava a falar linguagem, 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 e a virtude ia nos envolvendo, uma glória descendo. Daqui a pouco o Gabriel olhou para mim e falou para mim: Pedro, olha para o ponteiro da gasolina, e quanto mais glória a gente dava, mais virtude aquele carro pegava. E daqui a pouco aquele ponteiro estava zerado lá embaixo. Daqui a pouco aquele ponteiro, ele começava a subir, 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 rendo graças a Deus. E quem não tinha gasolina deu glória para o céu multiplicou a nossa gasolina. Chegamos em casa, deixamos companheiro, e o nome de Deus está sendo glorificado. Só aí da cidade de Tiradentes, conjunto Prestes Maia, bendito é o nome santo do Senhor. Por onde eu tenho passado, leve e traga a salvação da irmandade e mocidade com a santa paz de Deus. Deus seja louvado.
eu sempre aconselhei ela, aqui minha família, minha esposa, meu genro, eu sempre aconselhei ela, o que é seu está dentro da igreja, logo não é do Senhor. E ela acreditou, irmãos, tanto no pai, na mãe, como na palavra, e o que é dela não precisou ela correr atrás, veio na mão. Então é muito importante a mocidade, os bons valores que tem comprando essa aula de escola. Eu acho que é uma parte mais difícil para a mocidade hoje, essa coisa de escola, né, irmãos? Faculdade, principalmente faculdade. É fácil o que está querendo na faculdade, difícil é sair. Não tem que mudar nada lá no mundo. Tudo que nós precisamos, mocidade, está aqui dentro. Seja amigo dos teus pais, da sua mãe. Se não tem uma comunhão com o pai, com a mãe, pede conselho do ministério, mas não é. Glória ao nome do Senhor. Sou grato a Deus por muitas obras, até muito tempo hoje. Fizemos uma viagem no Nordeste. Eu falo para ele, tem pouco tempo que a gente vai para o Nordeste, esquece. Tem quase um ano. Não, tem 2 anos. Um ano, né, esposa? Tem um ano, tem um ano. O Senhor preparou para ficar na viagem aqui. E o Senhor colocou no meu coração, presta bem atenção, uma viagem para fazer uma missão. E olha para vocês verem que Deus não quer nada de nós. Deus não quer nosso sacrifício. Deus quer nossa obediência. Eu vou resumir rapidinho do jeito que Deus fez. Não, os irmãos têm noção. Eu trabalhava numa empresa totalmente estabilizada, para vocês terem noção. Eu vou colocar a Jesus. O tanto que eu ganhava. Eu ganhava quase 7 mil reais por mês. E carro bom na garagem. E o Senhor falava, vai, glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que não tem vergonha de falar. Por desobediência, as portas se fechou. Perdi emprego, perdi carro, perdi tudo. Glória ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor que estava na minha casa, sem condição material nenhuma. Humanamente falando, sem condição material nenhuma. E o Senhor disse para Jesus, agora eu quero essa viagem. Eu falei, Senhor, se quando eu tinha, não dava para ir agora. O Senhor falou comigo em voz humana, eu não quero que é teu. Glória, Senhor, só quero que vai na vontade. Eu agradeço a Deus, não sofri agora, não tenho carro, não tenho nada. Uma viagem de 2.700 quilômetros. E Deus colocou no meu coração, irmãos, presta bem atenção, de chamar um casal de servo de Deus. O servo de Deus é sem convertido. E ele tem um Honda City de 2020, salvo eu, todo automático, todo eletrônico, esses carros chicando. Eu agradeço a Deus, eu liguei para ele e fiz esse convite para irmos até o Nordeste. Aleluia, de repente pelo telefone, irmãos. Jesus, ele falou para mim, eu sinto alegria, eu deixo a minha filha com a minha mãe, você deixa as suas filhas com a sua sogra, e nós vamos nós 4. Eu e minha esposa está aqui, ele e sua esposa. Ele falou, só tem problema, ele pode falar. Eu não tenho centavo, só tenho carro. Quando eu fui falar alguma coisa para ele, o Senhor falou comigo voz humana. Pode falar que você tem, glória ao Senhor. Eu agradeço a Deus que ele falou, você tem na viagem? Eu falei, Deus já preparou. Eu agradeço a Deus, quando eu desliguei o telefone, eu entrei no aplicativo da minha conta, quando eu tirei esse lado, eu tinha 0,8 centavos. Eu agradeço a Deus, porque ali se decorreu na semana, e ele falava, Paulo, está chegando o dia que você tem? Eu falei, tem, está na conta. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a Deus, porque eu comecei a ter a missão, bendito do Senhor. Mas irmãos, o Deus que nós serve, Ele não nos deixa confundido, muito menos envergonhado. Eu agradeço a Deus, porque ali viajaremos uma segunda-feira, na sexta ele me ligou, falou, Paulo, está tudo certo? Eu falei, está tudo certo, Deus já preparou tudo. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ficou ligar na sexta-feira, busquei a palavra, para resumir, o Senhor disse num trecho da exortação da palavra, eu sou o teu pastor e nada me faltará. Eu agradeço ao Senhor nessa tarde, para que eu cheguei em casa confiando e acreditando que algum caminho, eu não sabia qual caminho, mas que o Senhor criaria caminho, o nome dele ser glorificado. Eu agradeço ao Senhor que dormimos na sexta, quando acordei no sábado, nos levantei de manhã, fiz a minha oração da comunhão e uma voz falou comigo dentro do meu coração. Pega teu aplicativo e abre agora, glória ao Senhor. Quando eu abri o aplicativo, irmãos, quem crê pode dar um glória bem gostoso. Tinha 3.700 reais minha conta. Eu agradeço ao Senhor, ao Jesus que se multiplicando. Segunda
segunda-feira, irmãos, aleluia, ele passou em casa, nos pegou ali, irmãos, agradecer ao Senhor, fizemos uma oração, seguimos viagem, e eu, irmão, no meu entendimento, eu sempre fui motorista, meu servo de Deus também, foi uma viagem de 2.700 quilômetros, é rapidinho, ele é motorista também, mas, irmãos, não é do jeito que nós queremos. Uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você servir a Deus. Eu agradeço ao Senhor, irmãos, que ele dirigindo, quando chegou a alguma cidade, não recordo a cidade, na Fernandias, em Minas, eu agradeço ao Senhor que de repente ele falou: Paulo, passa por volante, que eu estou com sono. Eu falei: tá bom. Quando eu passei por volante naquele carro, irmãos, coloquei ali todo automático, eu agradeço ao Senhor que andando ali, irmãos, por volta de 110, 100 por hora, eu agradeço ao Senhor que eu não dormi, mas a minha mente se apagou, bendito do Senhor, não entendi o que aconteceu, e quando, nesse fração de segundos, que minha mente apagou, quando eu assustei, o servo de Deus estava me gritando, eu estava atravessando a Fernandias do outro lado do carro, glória, é o nome do Senhor, eu agradeço a Deus que Ele puxou o volante, aquele carro dançou na pista, glória ao nome do Senhor. Eu agradeço ao Senhor que a aflição nos tomou, consegui parar o acostamento, não vi o caminhão, não vinha nada. Deus poupou a nossa vida, o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus, a nossa obra maior, que nós estávamos ali com o acostamento, aí a glória de Deus invadiu aquele carro, não entendi o que estava acontecendo, e a esposa do servo de Deus chorava. Eu agradeço a Deus que de repente ela disse essas palavras: a Deus Jesus, Paulo, antes de vocês nos convidar, a Deus Jesus, o meu padrasto tinha me ligado uma semana antes e disse essas palavras: por esses dias vocês vão receber um convite de uma missão no casal para vocês ir para o país de Jesus por Nordeste, em busca da palavra que Deus já foi confirmando, pode ir que é Deus, glória ao Senhor. A Deus, de repente ele falava para mim essas palavras, para você saber que é Deus com vocês na missão. Antes de você chegar no lugar que Deus mandou vocês ir, o adversário vai se levantar e o espírito da morte vai tentar matar vocês na sua rodovia. Mas quando a morte chegar, o Senhor coloca o anjo, vocês não morrem e o nome de Deus é glorificado. Agradeço a Deus, irmão, que Deus nos guardou, glória ao Senhor. Chegando ali em um determinado lugar à noite, paramos para dormir, no hotel, agradeço ao Senhor. Quando levantamos de manhã, irmãos, aleluia, bendito seja o Senhor colocou no meu coração um desejo muito grande de fazer uma oração. Eu falei para aquele servo de Deus volante, fica na comunhão, as irmãs colocam o véu e o Senhor mandou fazer uma oração. Eu agradeço a Deus, servo de Deus o volante, as servas de Deus o banco de trás, glória ao Senhor, e foi aberta uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor colocava a palavra de oração na nossa boca, e as palavras de oração eram: Senhor, nós viemos te servir, não viemos para nada, não viemos fazer nada de errado, glória ao Senhor. Nós sabemos que nós vamos encontrar nesse lugar, mas nós vamos depender, Senhor, quando nós entrar na Bahia, entra conosco junto da Bahia, glória ao Senhor. Eu agradeço a Deus e toda a minha alma nessa tarde, a Jesus, que a glória de Deus invadiu aquele carro, e de repente nas palavras do Senhor colocaram em oração, o carro todo automático fazia 17,8, a Jesus, 17,8, 17,5 aí por quilômetros de combustível. Agradeço ao Senhor, e de repente o Senhor colocava a palavra na nossa boca: Senhor, é tua Deus da multiplicação, não sabe a nossa condição, o teu poder está tendo combustível para o teu nome ser glorificado. Eu agradeço a Deus porque a glória de Deus invadiu, não entendia. Quando aquela oração foi encerrada, o servo de Deus gritava naquela condução e falava: Paulo, é Deus conosco, o que está acontecendo? Quando Deus colocava a palavra de oração e dizia: entra conosco na Bahia, nós estamos debaixo da placa, bem-vindo à Bahia, glória ao Senhor. E quando o Senhor colocava a palavra de oração, que anunciava: entra no combustível, olha aqui, quando eu olhei, igreja, aqui preto, pode dar um glória na comunhão, começou a marcar 29,5 lá na frente da glória. É o Deus da multiplicação, é o Deus que cria caminho, é o Deus que quebra a porta, que arrebenta os caminhados, o nome dele ser glorificado. Eu agradeço a Deus, como está escrito na palavra de Deus, que os mentirosos queimarão o fogo do inferno. Nós estamos aqui para contar milagre, que Deus sai, o nome dele ser glorificado. Automaticamente eu falei: não, infelizmente tem muito tomé no nosso meio, tem uma forma para testificar milagre. Ele olhou para mim e disse assim: Paulo, a Jesus, a obra de Deus não tem que tirar foto nem coisa nenhuma, nós temos que contar, o povo tem que crer na glória desse Deus. Graças a Deus, irmãos, antes da tua partida,
que quer que o Senhor te faça nessa tarde? Aonde você quer que eu entre? Glória, Senhor. Aonde o aniversário está trazendo uma tristeza na tua alma? Aonde o aniversário aumentou, que está tirando o teu prazer de viver? Dá glória a Deus, nessa tarde, que eu vou passar aonde a tua mão, aleluia, aonde a tua mão alcança o que você não pode fazer. A minha presença, a minha palavra, ela pode guiar, ela pode mover, ela pode movimentar, e o nome de Deus seja glorificado. Eu passei por diversas localidades, eu congreguei Feira de Santana, fomos até o Nordeste, em Pernambuco, passamos em Camaçari, voltamos, passamos em Grandes. Os irmãos viram sangue, irmãos. Lá quem não tinha dinheiro, nem para pagar um pedaço. Quando voltei na estrada, quando conta a esposa está ali também, sabe? Eu agradeço a Deus que não tinha condição, de tomar uma refrigerante. Voltamos, paramos, comemos um queijinho na estrada, um queijo, dava um moranguinho na boca da esposa, e o nome de Deus é glorificado. O negócio de rir, né? Gosta. Preparava um negocinho para ela, você voltou me amando mais ainda. Em nome de Deus é glorificado. E eu tenho passado diversas localidades da minha congregação Ferrari Vasconcelos da Santa Margarida, lá me leva a salvação de todos com a Santa Palavra. Amém. Eu peço também oração aos irmãos, que agora, se Deus me fala sobre o desejo sai em férias do mês que vem, ficar santificado. Estou com o desejo muito grande de ficar até Jacobina, na Bahia, e tem um companheiro lá esperando lá. Não sei qual é o caminho que Deus vai criar, mas eu peço oração aos irmãos. Quem quiser acompanhar nessa missão para Bahia, irmão Valência, o sertão não tem, mas eu carreguei em Valência aqui. Pode ser que o irmão leva, ou pode ser que chega na Bahia lá, na estrada com o queijinho, café de rato,